Olá, alunos! Vamos dar continuidade, então, às correções dos exercícios de genética. Hoje nós vamos corrigir os exercícios da semana 5 do terceiro bimestre, tá? Então, vamos começar pelo número 1, que diz o quê? Analise o caso para responder as letras 1A e B. O vitiligo é uma doença recessiva, então vamos anotar. Ser normal ou não ter a doença é dominante. Se é dominante, pode ser azão ou azinho, ok? E ter a doença, ou seja, ter o vitiligo, é recessivo. Então, vitiligo, nós vamos representar pelo azinho. Lembrando que dominante é aquele que expressa na forma homozigota ou heterozigota. Já o recessivo é o que expressa apenas na forma homozigota, tudo bem? Então, agora vamos para o cruzamento. Então, na 1A ele diz, demonstre o cruzamento entre esse casal, ok? Que casal? O que está mencionado na questão número 1. Eu resolvi fazer pela forma de tabela para mostrar esse jeito para vocês. Então, qual é o casal? Ó, ele diz o seguinte, uma mulher normal, sem a doença, e heterozigota. Se ela é heterozigota, ela vai ter fatores diferentes. Então, ela vai ser azinho. Ó, eu indiquei a mulher aqui para a coluna, mas poderia ter indicado para a linha porque a ordem não altera, tá? Então, em um quadradinho eu vou pôr o azão e no outro eu vou pôr o azinho. Por que eu tenho que colocar um em cada quadrado? Porque se eu colocar azinho aqui, a hora que eu juntar, e ao invés dele ter 2 fatores, ele vai ter 4. E aí ele fala. Então, uma mulher normal, heterozigota para o vitiligo, se casou com um homem com a doença, ou seja, esse homem vai ser azinho. Eu vou indicar o homem aqui. Então, eu ponho azinho e aqui eu ponho azinho, ok? Então, meu cruzamento vai ser azinho com azinho. Aí, é só unir. Esse com esse vai dar azinho. Esse com esse, azinho. Esse, com esse, azinho. E finalmente esse com esse, azinho, ok? Então, ele pede para você demonstrar o cruzamento. Você poderia parar aqui? Até poderia. Só que se você parar aqui, você não consegue responder a letra B. Então, a dica que eu dou é para já completar aqui, tudo bem? Isso aqui vai ser normal ou doença? Normal, porque tem o gene dominante. Esse aqui também vai ser o quê? Normal. Já esse aqui, 2 fatores excessivos, então ele vai ter o vitiligo. E aqui também vitiligo, ok? Então, vamos lá. Normais. Chance de ter filhos normais, ok? 25 mais 25, 50%. E se eu quiser escrever na forma de fração, de 4 chances possíveis, 2 filhos são normais. Depois eu vou falar sobre isso. E com a doença, com o vitiligo, ok? Então, eu tenho 25 mais 25, 50%. Ou então, de 4 filhos, 2 com a doença. Só que em matemática não existe esse número 2/4. Você precisa simplificar, reduzir ele ao máximo que você consiga. Como eu faço isso? Divido o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Ou seja, a resposta em fração seria 1/2 e aqui a mesma coisa, ok? Aí ele vai e pergunta a letra B. Assinale a alternativa correta. Após realizar cruzamento acima, os prováveis fenótipos do filho do casal serão como? Fenótipo é a característica que a gente enxerga, ou seja, quantos normais e quantos com vitiligo. Então, seria 50 e 50%, só que você não vai encontrar essa resposta. Só que se você olhar a letra E, olha aqui, ó. 1/2 com vitiligo e 1/2 normais, que bate exatamente com a resposta que a gente chegou aqui no cruzamento acima. Então, a correta é a letra E. Aqui na número 2, ela é muito parecida com o exercício que vocês fizeram na semana 3, tá? Mas eu quis dar ele de novo para vocês treinarem. Eu já expliquei e vou voltar a explicar novamente para vocês. Quando eu tenho pais com a mesma característica,
que geram filhos com características diferentes, os pais provavelmente são heterozigotos, tudo bem? Então, vamos de novo. Esse eu não vou me estender muito, porque ele é bem parecido com o que a gente já fez, tá? Então, um cachorro macho, que ele chama de malhado, tá? Então, o macho é malhado. Foi cruzado com duas cachorras fêmeas, que ele chama de 2 e 3. E essas cachorras também são malhadas, ok? O cruzamento do cachorro 1 com a cachorra 2 gerou 16 filhotes malhados. Já o cruzamento do cachorro 1 com a cachorra 3 gerou 4 filhotes brancos e 12 filhotes malhados. Então, ele pergunta pra gente concluir qual seria a resposta correta. Primeira coisa, gente, qual é a cor dominante, a malhada ou a branca? Tem que ser a malhada. Por quê? Porque aqui, olha, eu tive pais malhados gerando no meio filhotes brancos. Então, por aí a gente já conclui que a cor malhada é dominante. Então, a letra A e a letra B já estão fora de cogitação, ok? Aí ele vem e fala, ó, 1 e 3 são homozigotos. Se a cor malhada é dominante e 1 e 3 são homozigotos, então vocês concordam que ele teria que ser azão, azão cruzando com azão, azão? Isso aqui não daria esse resultado. Então, a letra C também tá fora. Aí ele vira e fala assim, a cor malhada é dominante e 1 e 2 são homozigotos. Realmente, se a gente olhar só o cruzamento 1 e 2, a gente poderia achar que eles são homozigotos, porque azão, azão com azão, azão poderia dar todos filhotes malhados. Mas quando 1 cruza com a 3, ele tem filhotes brancos. Se ele for azão, azão, é impossível ele ter um filhote branco. Então, não pode ser a letra D. Só pode ser a letra E. 1 e 3 são heterozigotos. Então, se você fizer depois esse cruzamento aqui, ó, que seria os dois heterozigotos, você vai ver que a proporção vai bater certinho. 75% malhados e 25% brancos. Eu não vou fazer o cruzamento porque ele já foi demonstrado em outros exercícios. Então, a correta é a letra E. Essa aqui não tem nem segredo, a número 3. Vocês já fizeram ela lá no exercício 1, cruzamento. Então, eu não vou repetir, tá? Mas vocês podem checar o cruzamento da letra 1A que vocês vão ver certinho a resposta dela. Então, ele diz o quê? Mírios podem ter folhas com pelos e folhas lisas. Então, ter pelos é dominante. Enquanto que folhas lisas é recessivo, ok? Foi realizado um cruzamento entre duas plantas de milho e os filhos formados possuíam esses genótipos: azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Dessa maneira, agora, o exercício é invertido. Ao invés de eu dar os pais e pedir os filhos, dessa vez eu dei o genótipo dos filhos e quero que vocês descubram os pais. Então, quais seriam os genótipos dos pais? Gente, para chegar nessa resposta, o único tipo de genótipo possível para os dois pais seria azão, azinho, com azinho, azinho. Se você tiver dúvida, checa o cruzamento número 1, da questão letra 1A, que vocês vão ver que é a mesma coisa, tudo bem? Exercício 4. Assinale a alternativa que mostra os itens que completam os espaços em branco numerados. Então, ele quer que você complete cada um desses números na ordem que aparece e vai ter uma resposta que encaixa certinho. Então, vamos lá. Casais com pigmentação de pele normal, sem albinismo. Lembrando, gente, que ser normal é dominante, nós já falamos disso em outros momentos. E ser albino é recessivo, ok? Então, vamos lá. Casais que são normais, não têm albinismo. Eles apresentam o genótipo. Qual genótipo que eles têm que apresentar para ter filhos albinos? Então, essa é a resposta lá do número 2. Para eu ter pais normais, tendo filhos normais e filhos albinos, os pais têm que ser heterozigotos, ou seja, a número 1, a resposta é azão, azinho, ok? O gene para albinismo, ele é o quê? Já dei a dica aqui. Dominante ou recessivo? Então, a número 2, ele vai ser recessivo.
Número 3 agora. Então, o gene para albinismo é recessivo e não se manifesta nos indivíduos o quê, gente? Para ser albino não tem que ser homozigoto, 2 fatores iguais? Então, a resposta do número 3 é que ele não se manifesta em indivíduos heterozigotos, ok? E, finalmente, são albinos apenas os indivíduos de genótipo. Para ser albino tem que ser qual genótipo, gente? Então, a número 4 vai ser azinho, azinho. Então, depois ele diz, né, que ser normal é dominante, ser albino é recessivo e pede para você assinalar a correta. Então, vamos ver qual encaixa, ó. Azão, azinho, ok. Dominante, não pode ser a letra B. Azão, azinho, ok. Recessivo, ok. Heterozigoto, ok. Azinho, azinho, ok também. Então, a correta é a letra C. Tudo bem? Finalmente, a número 5, ela é um pouquinho diferente, porque dessa vez não é só para mostrar o cruzamento. Eu vi que muitos de vocês fizeram o exercício certinho, demonstrando o cruzamento, só que na hora que chegaram para transformar isso em números, colocaram o genótipo, não colocaram os números. Se fosse para um exercício normal, estaria certo, mas aqui a gente precisa trabalhar com os números. Então, vamos transformar isso. Eu dei um exemplo, tá, para vocês na semana de como fazer esse exercício, mas vamos lá, ó. Folhas amarelas de uma planta é recessivo, ou seja, o amarelo vai ser azinho, azinho. Enquanto que o fenótipo de folhas verdes é dominante. Então, folhas verdes pode ser azão, azinho ou azão, azão. Tanto faz. Inverti um pouquinho, mas não tem problema. Uma planta heterozigota, se ela é heterozigota, gente, como ela vai ser? Azão, azinho, ok? Então, uma planta heterozigota para folhas verdes é autofecundada. O que é autofecundada? Ela é cruzada com ela mesmo. Então, vamos lá, azão, azinho. E aí, ela gera 1.200 filhos, ok? Para você poder responder a letra A, letra B, letra C, você tem que fazer o cruzamento. Precisava mandar o cruzamento? Não, mas você tinha que fazer. Então, vamos lá. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E, finalmente, esse com esse, azinho, azinho, ok? Isso aqui vai ser verde, verde, verde. E isso aqui vai ser amarelo. Tudo bem? Eu vou ensinar uma dica fácil para vocês. Quando vocês têm exercícios que vocês têm que transformar isso em números e não simplesmente falar porcentagem ou fração, pega o número total de filhos e divide pela quantidade de filhos formados. Se eu dividir 1.200 por 1, 2, 3, 4 filhos formados, cada filho vai valer 300. Então, gente, aí é só somando, vai ficar facinho para você responder, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Quantos desses cílios terão folhas amarelas? Uma possibilidade, só uma. Então, com a resposta da letra A, 300 filhos. Letra B. Quanto desses cílios terão o mesmo fenótipo da planta-mãe? Como é a minha planta-mãe, ó? Azão, azinho. Isso aqui é verde ou é amarelo? Verde. Então, o fenótipo da planta-mãe é verde. Então, quantos cílios serão verdes? 300. Mais 300. Mais 300, 900 filhos. E, finalmente, quantos desses cílios terão o mesmo genótipo da planta-mãe? Qual é o genótipo da planta-mãe? Ó, o genótipo é o próprio gene. Azão, azinho. Esse não é igual. Esse é e esse também não. Então, 300 mais 300, 600 filhos. É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.